Oi, gente, tudo bem? Olá. Como é que vocês estão? A gente está aqui hoje para falar sobre a redação do Enem, porque essa semana abriram as inscrições para a prova do Enem e a gente queria compartilhar com vocês algumas dicas gerais para a redação do Enem, falar um pouco sobre o formato da prova, né, Uhum, Alex? Algumas especificidades da redação do Enem. A gente podia começar, Alex, falando um pouquinho sobre, o tipo de tema que o Enem cobra. Então, quando a gente pensa, né, os 3 grandes estratos que a gente trabalha no curso do ateliê, né, as redações da VUNESP, da FUVEST e do Enem. O que a gente pode falar de diferenças em relação a tema? Quais são os temas que costumam aparecer no Enem? Qual que é o tratamento que o Enem uhum. traz de frase temática? Bem, o Enem não é eu acho que é legal a gente pensar um pouco o que que é o Enem, né. O Enem não é propriamente um vestibular. Ele não é uma prova para entrar em uma faculdade específica, uma universidade específica. É uma prova, Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova, então, que tem como finalidade uma das finalidades, medir o grau de conhecimento dos alunos que saem do ensino médio. E também serve depois que ela é feita, depois que sai o resultado dela é usado para entrar no vestibular. Ela é uma prova de nível nacional, é a única prova nessa magnitude. E é feita diretamente pelo MEC, que é o Ministério da Educação, lá vinculada ao governo federal. Por que eu estou fazendo tudo isso? Eu estou falando tudo isso? Porque o Enem, ele tem uma preocupação social muito maior do que os outros vestibulares, do que as outras provas de vestibular, né, equivalentes. Então, o primeiro traço, chamativo dos temas que caem no Enem, é que são temas de grande relevância social, tá. Ou seja, para você se preparar para o Enem, é necessário você estar antenado no que está acontecendo. Isso vale para todas as provas, mas para o Enem também bastante. Então, o recorte social, isso é uma primeira característica. Uma segunda característica que a gente já pode traçar, que de alguma maneira aceita, ou até pede uma certa intervenção. A gente ainda vai falar um pouquinho mais de como que isso se dá no texto. Mas é um tema que aceita uma resolução. Muito diferente, por exemplo, da FUVEST, a gente já fez uma live aqui sobre a FUVEST, que não são temas que têm uma solução, né, possível para eles. Então acho Uhum. que já começamos com 2 características. É um tema de recorte social, problemática social muito relevante, muito importante, ao mesmo tempo que é um tema passível de proposta de solução. É lógico que você não vai resolver problema nenhum fazendo a prova do Enem, mas você pode pensar, você pode cogitar uma forma de melhorar esse problema social. Sim, e aí, Alex, você foi falando, eu lembrei de uma coisa importante. Quando a gente fala, gente, do Enem, e a gente pensa nessa característica que é a prova do Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, qual foi a primeira função do Enem? Né? Avaliar o ensino médio no Brasil. E isso modula alguns critérios de correção. Então, acho importante dizer para vocês o seguinte: vários alunos falam para gente o seguinte: Mari, eu tirei no Enem 700, 600, eu não fui tão mal assim, né? Uhum, Porque essa nota 600, 700 é uma nota boa, uma nota ali na média. E eu sinto que eu não fui tão mal como o meu texto demonstra. Então a gente ouve muitos alunos falarem assim: hum, "Ah, eu achei que eu fui mal, eu não achei uhum, que a minha redação foi uma boa redação, mas uhum, eu tirei 600, 700", né. Então, eu tirei uma boa nota considerando a qualidade do meu texto. E sim. aí, por que que isso acontece? Porque o Enem, gente, é uma prova feita para avaliar o ensino médio no Brasil. Os critérios de correção do Enem, de correção da redação, que são 5 critérios, a gente pode falar deles daqui Uhum, a pouquinho. Esses 5 critérios, eles foram pensados para fazer com que a maior parte das pessoas fiquem na média. Porque você concorda comigo que se eu faço uma avaliação que comporta critérios que são critérios muito
difíceis de serem cumpridos, eu vou ter uma má avaliação do ensino médio. Isso não é Uhum. algo que interessa politicamente ao governo de Hum. maneira nenhuma. Então é interessante que eu faça uma régua que achate as notas. Então, normalmente, o que que acontece com o Enem, gente? A própria forma de correção da redação, os critérios, eles achatam a nota. Então, assim, textos que não são tão bons costumam ir para a média, Uhum. costumam ter uma nota mais alta um pouquinho, e os textos que às vezes são muito bons costumam cair um pouquinho a nota. E aí fica todo mundo ali entre os 600 e o 800, né, fica Uhum. a maior parte das pessoas ali. E ainda assim, a gente tem visto a curva de notas descendo Diminui. muito, né, diminuindo muito, então as pessoas tirando notas cada vez mais baixas. O que que isso mostra pra gente? Que o Enem, justamente por esse tipo de critério de avaliação, por essas 5 competências, pela forma como essa prova é pensada, que é uma prova, como o Alex disse, né, nacional, e que vai ser depois utilizada para entrar em uma universidade pública, né? Inclusive várias particulares têm usado o Enem como mecanismo de ingresso. Então, eu tenho, nesse tipo de avaliação, que me preocupar com o quê? A gente vai dizer que uma diferença importante em relação à FUVEST e à VUNESP, por exemplo, é que o texto do Enem é um texto mais engessadinho. Uhum. Então, é possível você aprender uma estrutura que vai fazer com que você tire altas notas na redação do Enem. Por que que isso é possível? Porque se você pega os 5 critérios de correção, você estuda esses 5 critérios e você, consegue sistematizar no texto algo que atenda a esses 5 critérios, você tem uma nota alta. O mecanismo de atribuição de nota do Enem, ele é um mecanismo muito mais objetivo, Hum. né, é uma grade muito mais objetiva. E claro que precisa ser, porque você imagina você Muito ter grande. 6 milhões de provas para serem corrigidas, eh, normalmente a gente tem em torno de 11 mil corretores de Nossa, redação para é as muito redações grande. do Enem. Então eu preciso ter um critério de correção que seja objetivo, porque senão eu trago um caráter de injustiça para o processo também, né, eu Uhum. não posso fazer isso. Então, gente, eu acho que tem uma característica aí do Enem que é importante, que é a gente precisa pensar que a estrutura é algo que é fundamental. Se você não dominar a estrutura, você não vai bem na redação do Enem, né. Então, assim, você pode estudar tema, você pode estudar repertório, você pode estudar tudo isso, só que se você não tiver estrutura, esquece, gente, né. Primeiro você tem que dominar a estrutura. Então, se você tá vendo esse vídeo agora e você começou a estudar para redação do Enem hoje, não sei, qual é o primeiro passo que você tem que dar? Compreender as 5 competências, né, o que é Uhum. cada uma dessas 5 competências, e como você consegue aplicar isso na estrutura do seu texto. Porque se você fizer isso, você vai ter notas altas, você vai ter notas acima de 900, né. A média dos alunos do ateliê no Enem é em torno de 930 mais ou menos, né. Sim. Então a gente vem aí tendo resultados bastante consistentes nos últimos anos, que derivam muito do nosso trabalho com a estrutura, e com a compreensão dessas 5 competências. Então acho importante que sim, a gente compreenda esses temas atuais, mas a gente também foque bastante na questão da estrutura. Então, assim, o tema do Enem, gente, é um tema, como a Alex disse, só para recapitular aqui, é um tema social, é um tema que demanda uma solução, né? Então, é um tema que a gente vai chamar de problemática. É uma problemática que você vai resolver com algumas estratégias práticas, né? A redação ela é voltada para isso. Então, toda a estrutura da sua redação vai ser pensada para apresentação desse problema, discussão desse problema e a solução desse problema depois, né. Uhum. Vamos falar um pouquinho, Alex, das 5 competências de avaliação da redação do Enem, então? Vamos Bora. começar falando da competência 1. A Uhum. competência 1, ela é a competência que vai avaliar a adequação à norma culta da língua portuguesa. O que que entra nessa Isso. avaliação? É, então, gente, vamos lá, são 5 competências, a redação vale 1000 pontos. Logo, e elas têm igual peso, cada competência tem nota máxima possível 200, tá. Então vamos falar da competência um, ela tem nota máxima 200 pontos e a nota é atribuída de 40 em 40. Então você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160, 200, tá.
Ah, mas eu vi lá a redação do ano passado e eu tirei 140 na competência número um. O que que aconteceu? Quando a sua redação é corrigida, ela é corrigida por 2 corretores, de regra, né, Pelo menos todas, 2, né? pelo menos 2. Então, assim, Isso. todas são corrigidas por pelo menos 2. Algumas são mais, eh, e qual que é o critério? É possível, porque redação não é matemática, então que haja um pouco de discrepância, de divergência entre os corretores. Então, nesse caso que você tirou 140 em uma competência, um corretor atribuiu a nota 120 e o outro atribuiu a nota 160, média simples, 140. Caso haja uma discrepância de mais de 80 pontos, isso depois é avaliado por mais pessoas. Essa é uma prova extremamente séria. O Enem é uma prova extremamente séria e com critérios de correção, acho, muito bem definidos e muito claros. Podemos discordar muito, podemos fazer várias críticas ao Enem, mas uma coisa é real. Os critérios de correção do Enem são mais claros do que qualquer outra prova. É muito, muito detalhado o que é cada um deles, Com certeza. Você né. pode discordar dos critérios, Você pode né? discordar, mas que eles Enfim, são mas que claros, eles eles são são. claros, eles são. E também que há um processo de controle da Sim. correção, né, e da seriedade da correção, de como a correção é feita e da justiça dessa correção, isso é fato. É, gente, teorias de enviesamento. Ah, não, aluno que fala o que o corretor quer ouvir recebe mais nota, aluno que fala que o professor não concorda, menos nota. Gente, bobeira, coisa para te deixar louco e prejudicar a sua vida de vestibulando. Não cai nessa, não cai nessa. Então vamos analisar a estrutura, a grade de correção do Enem. Competência um, adequação à norma culta. A Mari acabou de falar, bem, eles querem avaliar e quem saiu do ensino médio e colocar ali na média a maior parte. Então, gente, o que que é a média dessas notas que eu falei que vão de 40 em 40? 120, e tá lá no descritor, 120 é a nota que vai ser a média que o aluno do ensino médio, que acabou de sair do ensino médio, tem de conhecimento de língua portuguesa padrão. Então, o que que se espera de modo geral de alguém que acabou de sair do ensino médio? Qual que é o conhecimento de adequação à norma culta? 120, tá? 80, graves erros. Problemas, inclusive, de entendimento, né? Problemas gramaticais que levam à dificuldade de entendimento daquele período. 160, 120, 160, a maior parte vai estar ali, tá? Isso. 160, você já tem um bom conhecimento da norma padrão. Um excelente conhecimento, na verdade, né. Uhum. Então tem poucos desvios em relação à norma padrão, e o Enem, ele é bem exigente realmente com a norma padrão. O que que é a norma padrão? É aquela que a gente aprende na escola, aquela que está na lei, aquela que vem na gramática padrão, tá. E o 200? O 200 é bem complicado realmente de atingir. Sim. Para que você consiga 200 pontos, ou seja, a nota máxima na competência um, você pode ter, no máximo, 2 desvios em relação à norma padrão. Alex, exemplos de desvios em relação à norma padrão? Acentuação, onde devia ter, não tem e você não colocou. Ou onde não podia ter e você colocou. Uma vírgula inadequada, uma concordância verbal ou nominal inadequada, uma letra maiúscula que você não colocou, que você colocou em excesso. São alguns exemplos aqui de desvios em relação à norma padrão. Se você tem mais do que 2, sua nota cai para 160. Tive lá 5 desvios do total, 160. 120, porque você teve bastantes, aí já não tem números muito exatos, tá. Mas 120, então você está ali na média do esperado de um aluno de ensino médio. É, a gente vai falar até mais ou menos até 11 erros, né. Uns 11, Por 12, aí você mas fica nada ali que no prejudique o entendimento. isso, isso. Se tem alguma frase lá que você colocou uma concordância inadequada, que fez com que aquela sua frase, aquele seu período ficasse ininteligível ou com grande dificuldade de ser entendido, sua nota vai cair para 120, tá. Então, essa daí é a primeira competência.
Primeira competência, então, vai avaliar concordância, regência, acentuação, ortografia, né, toda essa parte que faz parte, né, que é parte da gramática da língua portuguesa. Isso. E aí, super importante, gente, algumas dicas para vocês, terem em mente em relação a essa competência um. Então, para você, não diminuir a sua nota na competência um, busque e aí isso é uma dica para a redação do Enem de maneira geral. Faça um arroz com feijão bem feito, né. Procure usar uma linguagem que seja uma linguagem simples, mas que esteja correta. No Isso. Enem é mais importante que você use uma linguagem simples do que você tente complicar e erre gramaticalmente. Então, tô dizendo isso porque às vezes vocês têm, uma tendência na redação de querer usar um vocabulário muito complexo, né. "Ah, eu quero usar aqui uma palavra difícil ou uma Uhum. construção mais elaborada". E aí vocês ousam e erram, porque vocês não sabem usar aquela palavra ou aquela construção. Então no Enem, gente, é melhor não ousar. É melhor você usar aquilo que você tem certeza que está correto. Então eu sempre digo assim: façam trocas inteligentes. Então se você vai ali usar uma palavra que você não tem certeza como se escreve, você não tem certeza da ortografia, então o que que você faz? Troca por outra palavra, troca por outra expressão que você tem certeza que está correta em língua portuguesa. Por quê? Você vai perdendo nota no Enem a partir do número de erros que você comete. Quanto menos erros você cometer, maior é a sua nota. Então tente, né, fazer o máximo possível para errar pouco ou quase nada. Então aquilo que você não tem certeza como fazer, troque por expressões de outro tipo, né, troque por expressões mais simples. É tanto a palavra, a ortografia da palavra, ou seja: "Ih, não lembro se isso aqui com SS, SC, como que é?". Troca a Uhum. palavra. Sim, Estrutura sintática, períodos muito longos, fazer inversão, colocar uma subordinada, depois uma coordenada, troca sujeito com verbo, faz aquelas coisas mirabolante, tipo um José de Alencar. Gente, não, você não é José de Alencar. E você não uhum, precisa ser. E ele também não tiraria nota máxima no Enem. Uma uhum, coisa mais simples, tá, gente? Então, assim, façam feijão com arroz. Inclusive, significado de palavras. Isso acontece muito. Às vezes, né, às vezes não, muitas vezes, a gente lê uma redação e tem uma palavra ali, que não tá bem encaixada. A gente chama isso de precisão vocabular. Aquela palavra não está muito precisa naquele contexto. O significado dela é outro, não é muito bem aquele. E isso também é considerado inadequação. É uma sim, palavra que não está cujo significado não está muito bem adequado ao contexto. Então, em vez de usar uma palavra que você não domina completamente, use uma que você já domina. Você não vai. Lembre-se sempre, igual a Mari falou, você vai ter nota descontada por quantidade de erro. Você não vai ter nota aumentada por quantidade de chiqueza. Nunca. exatamente, exatamente. Tá? É isso mesmo. Gente, então é isso, né, competência um, adequação à norma culta da língua portuguesa. A competência 2, gente, é uma competência que vai avaliar de maneira conjunta 2 aspectos na redação do Enem, né. Então ela vai avaliar adequação ao tema e vai avaliar adequação ao gênero. Então, o que que é isso, né, basicamente? Vai avaliar se você atendeu ao tema que está sendo exigido na prova. Então o que que é o tema? Lá aquela frase temática que é apresentada para vocês na prova do Enem, ela tem que ser respondida, ela tem que ser pensada. Eu não posso fugir da temática que está sendo proposta para mim ali na prova. Para isso, o que que eu preciso fazer? Usar as palavras-chave da frase temática. A gente vem falando aqui bastante disso. Inclusive, isso é um dos critérios principais de correção da redação da VUNESP, que a gente falou em outras lives aqui já. Uhum. Mas no Enem é fundamental que você use as palavras-chave da frase temática, porque essas palavras vão te ajudar a se manter no tema. Eu não posso, gente, fugir desse tema. Eu preciso estar ali. Então, a competência 2, ela vai avaliar se o seu texto está dentro da temática que está sendo exigida na prova. Para isso, use as palavras-chave da frase temática. Busque usar essas palavras já no seu primeiro parágrafo, já na sua introdução, né? Porque a gente ensina melhor a fazer isso, né, no ateliê, como é que você responde a esse tema,
com a sua tese já e no primeiro parágrafo, porque aí você consegue organizar bem o seu texto e já ganhar esses pontinhos necessários aí na competência 2, tá. Mas é importante, como dica, que você use as palavras-chave da frase temática. Mari, quais são as palavras-chave? As palavras mais importantes. Então você vai pegar lá a frase temática, ver quais são as palavras mais importantes, as centrais, e você vai usar essas palavras no seu texto. Gente, e o Enem tem pegadinha com isso todo ano, tá. Então se você pega lá o tema, o último tema, né, que tinha em relação à saúde mental, que tinha a palavra estigma na frase temática. O estigma associado a doenças mentais. Estigma, gente, era uma palavra-chave. Você tinha que falar sobre o estigma, sobre o preconceito. Quem não falou sobre o preconceito, não tratou de estigma, tangenciou o tema, que a gente chama. O que que é tangenciar? Você passou pelo tema, mas você não atingiu o tema em si. Então você vai perder nota na competência 2 por causa disso, tá? Então fiquem atentos às palavras-chave da frase temática. Outra coisa que a competência 2 avalia, além de adequação ao tema, adequação ao gênero textual. Qual é o gênero textual exigido pela prova do Enem? Dissertação argumentativa. Quais são as características formais da dissertação argumentativa? São 3 principais, né. Uma delas é: a sua dissertação precisa ter sempre uma tese. Por quê? Característica do gênero dissertativo é a defesa de um ponto de vista. Então você precisa ter uma tese clara no seu texto. Segundo, estrutura. Então, qual é a estrutura de uma dissertação argumentativa? É introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, seu texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mari, e se meu texto tem só introdução e não desenvolve? Você vai perder nota na competência 2. Se o meu texto tem só, eh, uma carinha, né, de conclusão, e eu não consigo desenvolver o argumento, eu vou ter nota diminuída na competência 2. Então, e se o meu texto já começa argumentando, não tem introdução? Vai perder nota na competência 2, tá? Então, primeiro tem que ter uma tese clara, um ponto de vista. Segundo, tem que ter estrutura de dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Terceiro, e super importante, os seus parágrafos argumentativos precisam ser de fato argumentativos. Então, não adianta você ter um parágrafo ali, né, que você diz que é um desenvolvimento argumentativo, mas ele é um parágrafo que está descritivo, né, em que você está trazendo um monte de dados, você está falando sobre o problema, mas você não está argumentando sobre o problema. Você não está criando relação de sentido entre as informações. Então, olha só, né, gente, em uma única competência, está sendo avaliado tudo isso. Se o seu texto está dentro do tema, então, se você usou as palavras-chave, e se o seu texto está dentro do gênero, que significa ele tem uma tese, ele tem estrutura de dissertação e os parágrafos são parágrafos de fato argumentativos. Então, a competência 2, eu costumo dizer que é uma competência bem complexa, né? Para você atingir os 200 pontos, você precisa ter feito tudo isso. Então, não é assim muito simples de você conseguir esses 200 pontos. Mas, gente, como que você consegue, né? Estrutura, que é o que eu estava falando no começo. Se você aprende uma estrutura direitinho, que você vai chegar lá na prova, você vai saber exatamente o que fazer na sua introdução, no seu desenvolvimento, na sua conclusão, você vai saber como elaborar uma tese, você já garante os 200 pontos nessa competência. Então, justamente por ser complexo conseguir tudo isso, eu preciso dominar uma estrutura muito direitinho na minha cabeça que faça com que eu consiga construir esse texto que vai ser nota máxima na competência 2, certo? E só reforçando, gente, uma coisa que a gente já disse em outras lives. Estrutura é muito diferente de modelo pronto. Pelo amor de Deus, não estamos incentivando de modo algum que vocês decorem uma redação feita por alguma outra pessoa e apenas substituam palavras-chave. Isso não funciona bem. Pode já ter funcionado em algum momento, cada vez menos funciona. Igual a gente já falou, o Enem está ficando cada vez mais sério. Não funciona, isso não é bom para o seu aprendizado. E outra coisinha rápida, sobre o uso de palavras-chave. Vejo muitos alunos falando: "Olha, eh, eu tenho que evitar repetição, né, então eu não vou colocar a palavra que está na frase temática, eu vou já colocar um sinônimo o tempo todo". Mas espera aí, gente, o tema não tá no seu texto, você tem que colocá-lo no seu texto. Ele não está previamente dado. Então, aquelas palavras da frase temática, se você não as colocar no texto,
não haverá repetição, porque elas não estão ali. Então, primeiro as coloque, depois preocupe com sinônimos, tá? Não fiquem com essa noia de que, ah, não, eu não posso colocar a frase do tema, porque senão eu vou estar sendo repetitivo nos. Não, coloca sim, coloca todas que estão lá. Depois você se preocupa com não repeti-las, tá? Competência 3. Competência 3 é avalia a qualidade dos seus argumentos. Vimos na competência 2 que o seu texto dissertativo argumentativo tem que ter argumentos, linha de raciocínio clara. Então, a competência 3 vai avaliar a coerência dos seus argumentos. A gente sempre fala, professores de redação, de língua portuguesa de modo geral, em coesão e coerência, né. A gente vai diferenciar, porque são coisas diferentes mesmo. Coerência está na qualidade dos argumentos, tá. Então, vamos supor que em um argumento você fala uma coisa, logo depois você fala o oposto, ou dá a entender o oposto. Você fala, por exemplo, que propaganda infantil, um tema que já caiu no Enem, é muito importante em um argumento. No outro, sem fazer uma devida alteração na sua argumentação, você apenas fala: "Não, ela é muito prejudicial". Mas espera aí, é importante ou é prejudicial? Deixe claro qual é o seu movimento argumentativo. Isso é avaliado na competência 3. Outra coisa avaliada na competência 3 são os saltos argumentativos. A gente sempre fala que a argumentação, uma boa argumentação, isso não só na redação, hein, gente? Uma boa argumentação é aquela que vai passo a passo. Ela não dá saltos. Então você tem que deixar muito bem explicado, nada implícito, absolutamente nada implícito, tudo muito explícito para o seu leitor. Qual é a sua linha de argumentação, tá? Então isso é avaliado, então a qualidade argumentativa é avaliada na competência número 3. Ouso dizer que talvez a mais complicada de ser atingida a nota máxima no Enem, né. É, e além, né, a competência 3, ela vai avaliar isso que você está comentando, que a gente vai chamar de projeto de texto. Então, se aquela tese que você propôs lá no início do seu texto, ela vai ser bem desenvolvida, né, e ela vai ser desenvolvida com qualidade, eu acho que é importante. Primeiro a gente está falando de estrutura argumentativa, depois a gente está falando de qualidade da argumentação, na competência Uhum, 3. E aí, na competência 3 entra a avaliação de uma coisa muito importante, que é o que a gente chama de repertório produtivo, tá. Então, o Alex falou muito bem, sobre modelos prontos, e eu acho importantíssimo você entender que não adianta você chegar com o modelo pronto na redação do Enem, e chegar lá e ter um outro tema, né, completamente diferente, que você não esperava, e você tentar encaixar aquele modelo pronto no tema que está sendo proposto. Porque se você faz isso, gente, o que vai acontecer é que vai ficar forçada a relação. Então, vai ficar horrível, né, o seu corretor a gente percebe claramente. sim. Primeiro que a gente percebe claramente quando a redação é uma redação decorada, quando aquilo não é o aluno que escreveu, porque a introdução é de um jeito, depois a argumentação é de outro. Fica muito claro, que aquela tese é uma tese que está enfiada ali num repertório que não tem nada a ver com aquilo. Então, assim, gente, cuidado com esses repertórios que vocês decoram. "Ah, eu decorei o começo da minha introdução". Cuidado, porque decorar o começo da sua introdução não vai funcionar a partir do tema que aparecer na prova, gente. Você tem que vamos lá. Então, como é que você cria um repertório produtivo? Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Tenha um caderninho de repertório ou um bloco de notas no Word, ou um bloco de notas no celular, você que sabe, onde você quiser. Mas tenha um caderninho em que você vá anotando os seus repertórios, aqueles que você aprende na aula de redação, você aprende na aula de filosofia, de sociologia, de história, né, um filme que você vê que você acha interessante, anota, faz uma resenha, né, um parágrafozinho sobre esse repertório, e embaixo você coloca a que temas você poderia relacionar. O que que a gente precisa fazer com o repertório? Vocês sempre perguntam: "Mari, mas aí eu vou precisar saber um repertório específico para cada tema?" Claro que não, gente, isso é impossível. O que que você vai fazer? Você vai saber um repertório amplo que dê para aplicar para diferentes eixos temáticos, que são assuntos. A gente já falou isso aqui em outras lives também, né, Alex? O que que é um repertório produtivo? É aquele que eu sei, que eu tenho propriedade e que eu consigo aplicar no tema que cair.
Então, eu vou ter lá os repertórios sobre economia, eu vou ter lá os repertórios sobre meio ambiente, eu vou ter lá o repertório sobre direitos humanos. Eu vou pegar esse repertório e eu vou aplicar a diferentes temas daquele eixo temático. Então, o mesmo repertório serve para vários temas. Agora, gente, essa coisa de que você tem um repertório que serve para todos Ah, os não. temas, isso é impossível, gente. Como assim? Então, você tem uma introdução que serve para qualquer tema que cair. Isso é lorota, gente. Desculpa, seu texto vai ficar horrível, você não vai conseguir ter nota e não é por aí. Então, na competência 3 é avaliada a qualidade do seu repertório, ou seja, quais são os dados, quais são os fatos, quais são as ideias que você traz para o seu texto para confirmar a sua argumentação. Então, é super importante que você tenha projeto de texto e que você tenha um repertório usado de maneira produtiva, que é o que? Um repertório que você domina e que você está aplicando aquela temática que está sendo trazida para você na prova. Isso não é repertório decorado, não é frase decorada, não é citação decorada. Você nunca vai citar uma frase pronta. Achei tão bonito esse poema do Drummond. Eu vou, já sei, vou decorar, né? Vou decorar esses versos aqui do Drummond. Já sei como faz, Alex. Coloco aspas. Olha, segundo Drummond, vírgula, aspas. Não, não. Por que não? Primeiro, porque isso daí não é uma frase sua, e eu quero ver o que você escreve, não o Drummond. Segundo, a chance de você conseguir depois fazer uma boa relação disso com a sua argumentação é muito difícil, tá? É muito difícil, é pequena essa probabilidade. Então, o que que a gente sempre recomenda? E eu lembro, na verdade, de uma vez que eu ouvi, o menino não sabia que eu era professor de redação, ele estava comentando de redação, ele falou assim: "Ah, professor de redação é tudo idiota. Eles não sabem nada, assim, eles não têm conhecimento nenhum, eles só ficam ensinando aí a gente escrever texto, e eu já sei, eu vou colocar aqui uma frase, Ai, que ai. vou colocar entre aspas, falando que é do Kant, Uhum. porque ele também não vai sair pra procurar se é do Kant ou não, Isso. e vou colocar aqui uma frase bonita, e eu tenho certeza que eu vou tirar nota. E eu te digo, eu tenho certeza que você não tirará. Não porque você colocou nas palavras do Kant uma coisa que não é do Kant, mas porque isso não está produtivo e não é isso que o vestibular quer, e isso, além de tudo, é extremamente antiético, né. Mas assim, não é, isso não é argumento, não existe relação ali, tem que ser produtivo. Ele tem que estar ao seu favor, ele não tem que estar ali por obrigação. Gente, o tempo que você demora decorando coisas ou tentando enganar o seu professor, gaste para aprender um repertório de fato, que você consegue aplicar a vários temas, sabe? Eu acho essa mania de esperteza, sabe? Ah, eu vou Ah, enganar o corretor, eu vou enganar o você acha demais. professor, eu vou colocar aqui uma coisa que. Cuidado com isso, gente. Você está enganando você mesmo, o processo é seu. O professor, o corretor, ele já fez o caminho de carreira dele, ele já está profissionalmente, né? Fazendo o que ele quer fazer. Você está buscando isso, você quer fazer uma faculdade, você quer entrar, né, numa universidade, você precisa passar por essa prova. A prova funciona assim. Então como é que eu me preparo para ir para essa prova, né, pra isso que funciona desse jeito. Esse é o ponto, gente, tá. Então assim, cuidado com essa coisa de decorar repertório, de querer passar perna em professor e em corretor, inventar dado, né. Isso eu ouço direto: "Ai, Mari, eu posso Sim, inventar um dado". Gente, o tempo que você demora para inventar um dado, você usa o dado, né. E aí, vou falar uma última coisa sobre a competência 3, que eu já falei algumas vezes aqui, para quem acompanha a gente já sabe disso, uso da coletânea. Posso usar a coletânea na redação do Enem? Olha, você pode usar com consciência. Então, tem professor que vai falar assim para você: proibido usar a coletânea. Se você usar a coletânea, você vai ter nota diminuída. Vou dizer para você, isso é meio verdade. Por quê? Se você só usar a coletânea, você vai ter nota diminuída. Então, vamos pensar que você escreve uma redação que você não traz nenhum repertório de fora. Você usa só a coletânea. Se você usar só a coletânea, você vai ter nota descontada. Então, você precisa usar a coletânea e um outro repertório. E se você for usar a coletânea, usar de maneira parafraseada, ou seja, pegue aquela informação da coletânea e explique no texto com as suas palavras, né? Não vai tirar da coletânea, entre aspas, uma frase ou um dado e colocar diretamente no seu texto.
interpreta esse dado e traz para o campo da sua argumentação. Então, não é proibido usar a coletânea, você pode usar, né? Também não é obrigatório usar, tem professor que fala que é obrigatório, não é obrigatório. Se você quiser passar sua redação inteira, discutindo o tema com outros repertórios que não sejam uma coletânea, você pode, tá? Então, é usar com consciência. Pode? Pode, mas é usar com consciência. "Mari, eu tô ali na hora, no desespero, eu não lembro nenhum repertório, eu só consigo usar coletânea. Posso usar?" Sim, você pode usar e com a consciência de que você vai ter uma perda de nota, porque você está usando só aquele repertório, você não está trazendo um repertório externo. Então o que eu sempre falo é: tente trazer pelo menos um repertório seu para o texto do Enem e depois a coletânea você pode usar para complementar. Porque aí você consegue atingir uma boa nota, tá bom? Boa. Competência 3 já foi. Competência 4 se refere à coesão. Agora sim. Alex, o que que é coesão? Coesão, agora, está no nível do uso das palavras que conectam. A coesão, gente, é o cimento entre os seus tijolos. É aquela palavrinha que vai dar liga. Palavras que são utilizadas para grudar argumentos, grudar períodos, grudar parágrafos. São palavras que elas não são argumentativas, elas não expressam o argumento, elas relacionam argumentos, relacionam partes do texto. Exemplos de elementos coesivos que a gente chama. Você pode usar, por exemplo, elementos de oposição, as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, de sequência ou de conclusão. Assim, então, desse modo, dessa maneira, portanto, você pode usar de adição e, nem, ademais, e, nem, ademais, ademais, além disso. Quantas eu tenho que usar, Alex? Muitas. Muitas quanto? Muitas. Use e abuse. Ah, dentro também, lembra daquela aula de pronome relativo? Uma aula que sempre dá muita dúvida? Vai lá na apostila, entende essa parte. Ela é muito importante, porque são elementos coesivos. Então, eles ajudam e são necessários dentro do parágrafo e entre os parágrafos. O que que é o entre o parágrafo? Comecinho do parágrafo, primeira, segunda palavra ali. A gente, por exemplo, um dos mais famosos, né? O portanto no começo da conclusão, necessário, né? Necessário para que você então, ou um sinônimo, né? Não precisa ser portanto, para que você então ligue e mostre por meio de palavras que você está começando uma conclusão, tá? Então, use e abuse de conectivos. Alex, posso perder nota por usar conectivo demais? Não. Você Uhum. pode perder nota se você usar conectivo de menos ou usá-los inadequadamente. Ou seja, onde era para você colocar um elemento de oposição, um contudo, você colocou um de conclusão, você colocou um assim. Aí não dá. Aí você perde nota por inadequação do uso do conectivo. Sim, muito bom. É, competência 4 é uma competência que vai avaliar o emprego de conectivos, né, operadores argumentativos, o Enem chama assim, eh, de forma qualitativa e quantitativa, que é exatamente o que você falou. Então, Uhum. eu tenho que usar vários e eu tenho que usar bem, né. Se eu Isso. fizer isso, eu vou ter os 200 pontos. Gente, aí vamos para a última competência, competência 5, que avalia a proposta de intervenção social. O que que é essa proposta de intervenção social? Proposta de intervenção social é: você precisa propor uma solução para o problema que o tema está trazendo. Então, o tema está trazendo um problema social sempre, como a gente comentou aqui no começo da nossa aula. Então, você, por exemplo, vai pensar na democratização do acesso ao cinema, né. Para eu democratizar o acesso ao cinema, o que que eu preciso fazer? Qual que é a proposta, né? Ah, você vai pensar lá no preconceito, no estigma em relação a doenças mentais. Como é que eu resolvo isso, né? Qual a proposta que eu posso fazer de solução desse problema social? Então vejam, gente, algumas coisas sobre a proposta de intervenção. Eu sempre digo que a proposta de intervenção social do Enem, ela tem que ser uma formulinha. E aí tem que ser mesmo,
tá? Eu tô falando até agora contra modelos prontos e tudo mais, porque a sua argumentação ela tem que derivar de uma linha de raciocínio. Só que no Enem, você precisa formular a sua proposta de intervenção para os problemas abordados de um jeito muito específico, porque a avaliação da banca ela vai estar relacionada à presença de palavrinhas que vão demonstrar as partes da sua proposta de intervenção. Então, você não pode fazer proposta de intervenção do jeito que você quiser. A proposta de intervenção do Enem é uma proposta que tem uma estrutura pré-dada. Qual é essa estrutura? O que precisa ter na sua proposta de intervenção? 5 elementos. Então, sua proposta de intervenção precisa ter um agente, que é quem vai realizar essa ação, precisa ter além desse agente, a ação em si, que é o que vai ser realizado, né, precisa ter um meio de realização dessa ação, que é a forma como essa ação vai ser colocada em prática, precisa ter uma finalidade, que é qual o objetivo final dessa ação, e por último precisa ter um detalhamento. O que é o detalhamento? Você precisa explicar muito bem a forma de realização ou quem é o agente dessa ação, tá. Então, você vai ter, dicas de como fazer isso, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente ensina bem também. Como é que você pode fazer esse detalhamento e quais são as palavrinhas que você usa para o seu corretor identificar que existem todas essas partes na sua proposta de intervenção. Então, você precisa colocar um agente, você precisa colocar ali, por exemplo, um deve mais um verbo no infinitivo, né? Então, por exemplo, a escola deve incentivar. Esse deve incentivar é uma estrutura que mostra para o meu corretor que eu já estou colocando ali a ação, né. Aí eu coloco por meio de, que já é uma expressão que vai mostrar que eu estou colocando o meio. Para que é uma expressão que vai mostrar, né, a finalidade. Então tudo isso, gente, todas essas palavrinhas, elas têm necessariamente que estar presentes na sua proposta de intervenção. Se elas estiverem presentes, o corretor eu brinco que o corretor para a proposta de intervenção, né, para a redação do Enem de maneira geral, mas para a proposta de intervenção, ele vai ter um olhar como se fosse um scanner. E Uhum. aí ele vai olhando e ele vai vendo se tem essas palavrinhas. E se tiverem essas palavrinhas, ele vai pontuando a sua proposta de intervenção. Então, gente, não adianta você ter uma proposta, nossa, incrível, maravilhosa, mas ela não está nesse formato, porque você não vai conseguir nota máxima. Então, 2 coisas importantes sobre proposta de intervenção. A proposta de intervenção precisa estar completa, então ela precisa ter todos esses elementos que eu estava falando, e a proposta precisa estar relacionada com o seu texto. Então, não adianta você discutir durante o seu texto um problema relacionado ao tema, e na hora da proposta de intervenção você resolver outro problema, que não tem nada a ver com aquilo que você desenvolveu no seu texto. Lembra que no Enem, a conclusão é a proposta de intervenção. Então você está concluindo a sua argumentação com uma proposta. Se eu estou concluindo a minha argumentação com uma proposta, eu preciso que as 2 coisas estejam relacionadas. Porque não adianta eu chegar para você e falar quais são os problemas, e aí depois eu chegar com uma solução que não tem nada a ver com esses problemas, né. Então, para eu seguir minha linha de raciocínio, a minha proposta de intervenção precisa servir também como uma retomada das ideias que eu fui discutindo durante o texto. Então ela precisa seguir uma estrutura própria e, gente, isso não adianta, se você não fizer assim, você não vai ter nota, tá. E ela precisa estar relacionada com o que você discutiu durante o seu texto. Mais 2 coisinhas, rapidamente. Lembra da que a gente falou sobre decorar a frase, que não dá bom? Então, proposta de intervenção, a conclusão de modo geral, é o lugar também, além da introdução, onde mais aparece frase decorada. É uma coisa, assim, horrenda. Uhum. Eh, não sei por quê, criou-se a fábula de que a sua redação tem que fechar com chave de ouro, uma frase bonita de fechamento daquele texto. Dissertação não é poema, dissertação não é soneto, você não está ali fazendo um verso de ouro, você está apenas concluindo uma argumentação seco. Ah, frase bonita para fechar. Não, não tem frase bonita para fechar não. É muito possível que você coloque ali um argumento que você não vai desenvolver, um argumento novo na proposta de intervenção. Isso aí você está cavando a própria cova. Não faça isso. E outra coisa, já ouvi muitas pessoas dizerem, inclusive profissionais, você tem que dar uma proposta inventiva
em que ninguém nunca Criativa, pensou. inovadora. Nossa, você vai resolver em 8 linhas o problema da Do acesso à do cultura no Brasil, nossa. nossa senhora, então assim, Da saúde imagina, mental, imagina, você vai em 8 resolver. linhas, É. e ainda tem que cumprir todos os requisitos. Ô gente, desce um pouquinho aí, né, pelo amor de Deus. Você Uhum. tem que cumprir requisitos, você não tem que fazer nada de novo, tá. Então é muito mais simples do que parece ser. Parece tanto terrorismo, não, você tem que inventar uma coisa que nunca ninguém pensou Não, em gente. 10 minutos, porque é É, isso que você tem para proposta de intervenção. Pelo é. amor de Deus, né. Ah, eu brinco que não é discurso de Miss Universo, que você não vai buscar a paz mundial, né, e também não é uma proposta que você vai ser enviada para a prefeitura da sua cidade, nem para o estado e nem para o governo federal, né. Não é uma Não, proposta que você está escrevendo um projeto, e esse projeto vai ser colocado em prática, não é isso gente, é parte da exigência de um processo seletivo que é o Enem. Então você tem que saber como fazer. Eu sempre falo isso gente, o seu objetivo é passar, né. Com a redação. Você não está aqui para aprender a ser poeta, para aprender escrita criativa, isso você tem outros espaços para aprender. Eu acho que o que a redação do vestibular te ensina é aprender a pensar e aprender a colocar de maneira organizada aquilo que você pensa. Isso, né, são 2 questões que são importantíssimas e que a redação sempre te ajuda. Agora, você tá num jogo, né. Você está fazendo parte de um processo. Então quais são as regras do jogo? Porque eu tenho que seguir as regras do jogo se eu quiser passar, né. Então, tentem ser um pouco mais racionais com isso. A redação do Enem é uma redação em que você tem que ser racional. Então, o que que eu preciso fazer para passar? Isso, então faça. Na verdade é isso. A gente tem critérios objetivos de correção. Como é que eu coloco a minha redação dentro desses critérios para que eu possa passar, né. Ah, a gente pode não concordar, a gente podia ficar aqui discutindo, né, qual é o fundamento disso, se isso é didaticamente ok ou não. Poderia, mas não é esse o nosso objetivo com essa aula de hoje. O que a gente quer aqui é que você entenda que se o Enem é assim, e que se você precisa e quer passar em alguma universidade pelo Enem, utilizando o Enem, você tem que saber fazer a prova do Enem. E a redação é uma das notas mais importantes depois quando você vai aplicar lá no SISU, que a gente sabe que diferentes cursos vão colocar peso 2, peso hum. 3 para redação. Então, se você vai bem na redação, a possibilidade de você passar e numa colocação muito melhor é altíssima. Se você vai mal na redação, isso vai levar o seu resultado lá para baixo. Então, a gente sabe que redação, gente, é condição para você passar, né? Quanto mais concorrido o curso, mais você tem que dominar a redação. Então, se você tem dificuldade com a redação, gente, o que que você precisa aprender? Primeiro, estrutura. Segundo, um bom repertório que você possa usar para diferentes temas. Terceiro, treinar muito, que é uma coisa que a gente já fala aqui, submeter a sua redação à correção e melhorar semana a semana. Porque, gente, texto é isso. Não adianta eu ter um feedback que eu não consigo usar para melhorar o meu texto. Eu preciso submeter a correção para ir melhorando semana a semana, certo? E ó, lembra, você não adianta fazer tudo isso, se preparar para tudo isso, se você não fizer a sua inscrição. E se você não pagar a taxa, ou Perfeito. pedir a isenção da taxa. Então vai lá, porque é muito triste ver aluno que perdeu período de inscrição no Enem e de pagamento da taxa, tá bom? Não perde, pelo amor de Deus. É isso, gente, se inscrevam, né, importantíssimo. E eu sugiro, né, os alunos sempre perguntam, né, Alex: "Ai, Mari, mas eu não tenho, assim, os meus cursos de interesse são cursos que eu não preciso tanto do Enem, então estou em dúvida se eu presto ou não". Gente, na dúvida, você sempre presta o Enem. O Enem é uma prova que vai ser utilizada por um monte de faculdade particular, por um monte de faculdade depois pública, nos processos, às vezes, de vaga remanescente. Então você Uhum. tem que ter uma nota do Enem, gente. Essa nota vai servir para várias funcionalidades, para vários objetivos lá no ano que vem. Depois você se arrepende de não ter feito. Então, assim, na dúvida, faça o Enem. É uma prova muito importante que vai ser utilizada por uma série de universidades e numa série de processos. Então, na dúvida, faça a sua inscrição, tá bom? E faça a prova, é super importante. Inclusive no exterior. Portugal agora, várias faculdades de Portugal estão aceitando o Enem, né. Sim, Então,
Presta atenção aí. Exatamente, gente, isso aumenta as suas opções lá na Se frente, né, aumenta o seu leque de escolhas. Então faça a prova do Enem, né, faça a sua inscrição. Certo, gente? A gente fala mais sobre Enem aqui em outros momentos, né, a gente ainda vai falar bastante sobre Enem com vocês aqui. Tem vídeos aqui sobre alguns temas que eu acho legal vocês verem aqui no canal, e a gente deve colocar mais vídeos sobre diferentes temas, que podem ser temas também para redação do Enem. A gente vai trazendo conteúdo para vocês. Coloquem as dúvidas aqui, né, o que que vocês querem ver em relação à redação do Enem, o que que vocês, né, ficaram em dúvida sobre as questões que a gente abordou aqui, e aí devagarinho a gente vai, eh, percorrendo esse caminho aí junto com vocês, tá bom? Coloquem aqui suas dúvidas, a gente vai respondendo, a gente pode até fazer outro vídeo de resposta. Compartilha aí para os seus amigos, dá um like. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Se inscrevam aqui no canal, quem não se inscreveu ainda, ativa o sininho para você receber os nossos conteúdos semanalmente, tá bom? Beijo e até a próxima aula.